aparecia uma lá? Não, no Congresso tem em todo lugar. Aqui eu preciso dar uma verificada. Presente no regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. E vamos, nesse momento, começar o nosso trabalho, chamando os deputados para fazer uso da palavra no pequeno expediente. Com a palavra, o deputado Tamar Borges. Com a palavra, o deputado Castelo Branco, enquanto Vossa Excelência dirige a tribuna. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária realizar-se hoje, às 19 horas, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 529/2020, de autoria do senhor governador. Assina essa convocação o senhor deputado Cauê Macris. Senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma segunda sessão extraordinária realizar-se hoje, 10 minutos após o término da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 529/2020, de autoria do senhor governador. Assina também o nobre deputado, presidente dessa casa, Cauê Macris. Com a palavra, o deputado Castelo Branco. Senhoras deputadas, senhores deputados, população de São Paulo que nos prestigia com sua audiência na rede Alesp de comunicação, hoje, 14 de outubro de 2020, uma quarta-feira, 14 horas e 39 minutos. O que nos traz hoje aqui, novamente, é o projeto de lei 529. Porém, vou falar mais dele na lista suplementar. Neste momento, nós vamos falar do veto que ocorreu ao meu projeto de lei, o 317, que tem tudo a ver com o 529, como veremos a seguir. Então, está aí, ó. Houve uma proibição, uma não autorização ao projeto de lei 317 de minha autoria. Se não, vejamos. O governador do estado de São Paulo vetou, ou seja, não autorizou o projeto de lei de autoria do deputado Castelo Branco, aprovado nesta casa no dia 15 de setembro de 2020. Este projeto de lei visava alterar o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo, FUNPESP. A medida previa estabelecer uma nova hipótese de destinação dos recursos da Fundação Penitenciária do Estado e consistia na instalação, custeio e manutenção do bloqueio de sinais de celulares em estabelecimentos penitenciários. O projeto previa, inclusive, que fossem utilizados recursos provenientes do FUNPESP para esse tipo de serviço, ou seja, bloquear celulares do crime organizado. A intenção do projeto, além de atualizar e modernizar a legislação vigente sobre o fundo, é impedir que presos, principalmente as lideranças do crime organizado, tenham acesso a conexões à rede de celulares e, com isso, comandem o crime organizado de dentro das 171 unidades prisionais do estado de São Paulo. Importante registrar que apenas no ano de 2020, esse fundo penitenciário já tem uma dotação orçamentária de aproximadamente 20 milhões de reais. Entretanto, este fundo já arrecadou excepcionalmente mais 41 milhões de reais, uma vez que o governo federal transferiu 34 milhões do Fundo Nacional para o Fundo Nacional, para o Fundo Estadual Penitenciário. Ele se opõe com veto total. O governo comete mais um grave erro e depois quer a simpatia deste deputado. Se não usa a verba destinada para esses recursos, ele está endossando o crime organizado? Essa é a pergunta que eu faço à Secretaria de Segurança Pública, inclusive. Por que que ele não autorizou? Ele alega que o recurso já foi gasto. Gasto com o quê? Na mensagem de veto do governador,
que está aqui publicado no Diário Oficial, aqui, por favor, câmera. Aqui a publicação do Diário Oficial, do veto do senhor governador. Ele justifica que isso é competência privativa do chefe do Executivo, para exercer a direção superior da administração pública. Além do mais, ele cita que o PL desrespeita as limitações decorrentes do princípio da separação de poderes e do princípio da reserva da administração, que impedem a ingerência do Poder Legislativo em matérias sujeitas à competência do Executivo. Ou seja, esse aqui é o quadro de receitas arrecadado em 2019. Olha só, vale lembrar que o grande parceiro da transferência de recursos do Funbesp é o Fundo Penitenciário Nacional. É dinheiro que o governo Bolsonaro mandou para o governo do Estado de São Paulo, para que fizesse bom uso desse recurso, coisa que ainda não fez. Olha aqui, também aqui nós temos outra passagem das unidades federativas para o sistema prisional. Este é apenas um dos muitos problemas constatados no Tribunal de Contas da União. Estão aí várias provas de que dinheiro não falta. Terminando, senhor presidente, pode ir. Quem ganha com este veto do senhor governador, nobres deputados aqui presentes, é o crime organizado. Parabéns, governo do Estado de São Paulo. Primeiro, justificativa errada, porque é poder do Legislativo liberar dinheiro de um fundo que não era previsto para isso. O advogado que fez isso aqui deveria ler melhor. É, para mim, incompetente. Em segundo lugar, senhor governador, presta atenção no que o senhor acaba de fazer. O senhor vem falar mal do STF e faz a mesma coisa em São Paulo. Parabéns por ajudar o crime organizado. Com a palavra o deputado delegado Olim, deputado Alex de Madureira, deputado doutor Jorge Lula do Carmo, deputado Rodrigo Gambale, deputada Carla Morando, deputada doutora Damares Moura, deputado coronel Nishikawa, não vai fazer uso da palavra, deputado Adalberto Freitas, deputado Reinaldo Augusto, deputado Sebastião Santos, deputado Carlos César, deputado coronel Telhada, deputado Carlos Gianazzi. Tem Vossa Excelência o tempo regimental agora no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, há 3, 4 anos atrás, nós acompanhamos aqui em São Paulo a destruição, o desmonte da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. O governo do Estado tem atacado exaustivamente a cultura, reduzido as verbas desse setor, mas me lembro que no governo Alckmin nós fizemos um movimento forte aqui na Assembleia Legislativa contra o fim da Banda Sinfônica. E o PSDB agora, não contente com o fim da Banda Sinfônica, não contente com os cortes orçamentários criminosos na área da cultura, agora o governo tenta desmontar a Jazz Sinfônica, senhor presidente, que é uma banda importante do Estado de São Paulo, que tem renome internacional, e agora houve a demissão, nesses dias, de 6 músicos. 6 pessoas foram demitidas, senhor presidente. E isso é grave. Primeiro que são músicos consagrados, pessoas com experiência musical, tanto é que essas pessoas estão lá há muitos anos. São pessoas, inclusive, 4 delas idosas, e 2 delas pertencem, são representantes dos músicos da Jazz Sinfônica e participam de uma associação. Então, nós estamos recebendo denúncias de que há perseguição política a 2 pessoas, porque elas representam os interesses, logicamente, dos músicos, que devem se organizar para ter os seus direitos garantidos, sua dignidade, e outras pessoas que foram demitidas por conta da idade, senhor presidente, porque são idosas. Ou seja, em plena pandemia, o governo
Dória começa a desmontar também a banda sinfônica. Nós já estamos pedindo, senhor presidente, explicações através de requerimento de informação. Estamos também pedindo a convocação do representante da Jazz Sinfônica e também da Fundação Padre Anchieta, para que eles venham depor aqui na nossa Comissão de Educação e Cultura. Então, nós vamos tomar providências em relação a essa perseguição política e também a essa demissão que tem um caráter preconceituoso contra pessoas idosas, porque a justificativa da demissão foi apenas uma decisão administrativa, motivos administrativos, e nós sabemos que não é. Então, os organizadores, os gestores da Jazz Sinfônica terão que se explicar aqui, e nós vamos defender a imediata readmissão dos 6 músicos demitidos. Senhor presidente, quero aproveitar ainda a oportunidade para exigir que o governo Dória encaminhe para a Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição Estadual regulamentando a Polícia Penal, porque essa regulamentação já ocorreu no ano passado, foi aprovada uma emenda no Congresso Nacional, a emenda 104, e até agora o estado mais rico da federação, que tem o maior sistema prisional da América Latina, não fez a sua regulamentação ainda. E nós sabemos por quê. Para nós é muito claro que o governo não está regulamentando, porque além da emenda constitucional, o governo depois tem que aprovar uma lei complementar, uma lei orgânica, tem todo um trâmite, todo um trajeto para regulamentar, de fato, a Polícia Penal no estado de São Paulo. Mas nós estamos entendendo, senhor presidente, que como esse serviço prisional é um serviço essencial e de prerrogativa exclusiva do Estado, isso se choca com a intenção e com o projeto do Dória de privatizar os presídios. A partir do momento que ele privatiza os presídios, isso se choca exatamente com a regulamentação da Polícia Penal no Estado de São Paulo. Por isso que nós entendemos que isso é de propósito, mas o governo tem que cumprir a legislação, tem que cumprir a Constituição Federal. Inclusive, já foi organizado um grupo de trabalho, junto, inclusive, com os sindicatos da categoria, que apresentaram propostas, e a Secretaria de Administração Penitenciária já encaminhou o projeto, me parece, para a PGA, para a Procuradoria, para a Casa Civil, e até agora nada, senhor presidente. Já tem uma proposta feita coletivamente, pelos vários segmentos do sistema prisional. A proposta foi apresentada, repito, para a Casa Civil, para o governo, e até agora o governo não encaminhou a proposta para a Assembleia Legislativa. Então, faço aqui essa exigência. Governador Dória, regulamente a Polícia Penal no Estado de São Paulo em caráter de extrema urgência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Com a palavra, deputado Caio França, deputado Douglas Garcia, deputado Marcos Damasio, deputado Gil Diniz, deputado Major Meca. Boa tarde, senhor presidente, senhoras, senhores deputados. É impressionante nós acompanharmos a cara de pau do governador João Dória. Ontem, numa entrevista à Rede Bandeirantes, para o jornalista da Atena, ele foi cobrado do entrevistador sobre São Paulo ter as melhores polícias do Brasil e os piores salários. Ele tem a cara de pau de dizer que ele iniciou uma valorização e agora está impedido, transferindo a responsabilidade para o presidente da República. É muito cara de pau. Ele nunca deu início a valorização alguma.
Ele só fez desprestigiar os nossos policiais, apresentou nessa casa aqui, em 2019, 5%. 5%, que nem recomposição inflacionária representa. Que eu votei não. Votei não a pedido da tropa, a pedido de todos os policiais, que se manifestaram no sentido de não aceitar esmola. E é incrível como os nossos representantes aqui, repito, que usam e envergam a mesma farda, ainda se sujeitam a esse jogo do governo do estado de São Paulo, a esse jogo do PSDB. Agora, na PL 529, eles colocam novamente os bodes na sala para querer conseguir voto. Novamente no 529 citaram o FEPOM, citaram o FESIR. Sabe para quê? Eles colocam lá para nos enganar, para fazer troca de votos. E os nossos parlamentares aceitam esse jogo. Estamos sendo enganados. O alto comando da Polícia Militar está na hora de acordar e não permitir ser usado de joguete político. Por que colocar de novo aqui o FEPOM e os fundos do bombeiro, de novo, como já pegaram agora durante a pandemia? Qual é o objetivo? O objetivo é para nos enganar. Qual o objetivo de colocar no artigo 26A, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Qual o objetivo? Artigo 26A. O militar do Estado transferido para a reserva poderá ser designado para exercer especificamente funções administrativas, técnicas ou especializadas nas organizações policiais militares, enquanto não atingir a idade limite de permanência na reserva. O artigo 25 diz: idade limite de permanência na reserva são 70 anos. Para que colocar isso num projeto de lei? Acorda toda a polícia do estado de São Paulo. Nós estamos sendo usados há muitos anos, trabalhando, morrendo, deixando nossas famílias para servir de propaganda política para esses indivíduos, para esses elementos, e ficam com esse jogo, utilizando a corporação, utilizando os nossos policiais militares, que passam necessidade, passam dificuldade, nos usando para aumentar impostos do povo de São Paulo. E eu venho aqui, eu grito sim, eu falo alto sim, porque é o que o povo queria fazer com todos os senhores, gritar na cara dos senhores, que não suporta mais esse jogo da política, que privilegia os grandes e abatem os pequenos. Isso é falta de dignidade com o ser humano. Quer enganar quem? Agora vim falar que preservou a Caixa Beneficente, o FEPOM. Isso é proposital para nos enganar. Vocês parecem um monte de chapeuzinho vermelho passeando na floresta e o lobo com o zóio grande, querendo jantar nós, e vocês permitem. Tenha santa paciência. Com a palavra a deputada Valéria Bolsonaro. Deputado Ed Thomas. Deputado Luiz Fernando Lula da Silva. Deputado Dimir Chedi. Deputado Dirceu Dalben. Deputada Marta Costa. Deputado Maurici. Deputado Roberto Moraes. Deputado Conte Lopes. Deputada Janaína Pascoal. Senhoras e senhores, nesse momento vamos passar a lista suplementar. Chamando o deputado Ricardo Madalena,
deputado Itamar Borges, delegado Olim, deputada Carla Morando, deputado Carlos César, deputado Sebastião Santos, deputado Tenente Nascimento, deputado Paulo Lula Fiorillo. Fique à vontade, no tempo regimental que Vossa Excelência tem direito. Senhor presidente, senhores deputados, quem nos assiste pela TV Alesp, hoje, no início da madrugada, o governo conseguiu aprovar o substitutivo do deputado Alex da Madureira. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente dizendo assim, não, o governo aprovou. Ainda não, o governo aprovou o substitutivo. Teve 48 votos, exatamente o número que ele precisava, para um esforço muito grande, que envolveu, inclusive, emendas parlamentares, que envolveu benesses que ninguém sabe exatamente quais são, para poder conseguir 48 votos. 48. E, hoje, o governador posta nas suas redes sociais o seguinte texto que eu vou reproduzir aqui, na íntegra e com toda a precisão. Parabenizo os deputados estaduais da Assembleia Legislativa que votaram favoravelmente pela aprovação da reforma administrativa de São Paulo. Vocês honraram seus mandatos e garantiram a saúde fiscal do Estado para assegurar o atendimento aos mais pobres e desvalidos de São Paulo. Se não fosse o que eu estou lendo aqui, assinado pelo governador, eu diria que era uma fake news. Porque, vamos aos números, governador, o senhor preocupado com os desvalidos. Olha só, orçamento do ano que vem, deputado Meca, deputado Castelo, deputado Janazzi. Secretarias importantes. Vamos pegar da saúde. Secretaria da Saúde, esse ano, tem um orçamento. Estou comparando orçamento e não executado, porque não seria justo com o governador. 24,5 bi. Sabe para quanto vai? Porque vai aumentar para os desvalidos. 23,7. Menos 820 milhões. Vamos seguir para uma outra secretaria importante, que é a secretaria que deveria cuidar aí, principalmente dessas questões ligadas à assistência e tal. Secretaria de Desenvolvimento Social. Menos 41,9 milhões. Vamos ver, talvez ele tenha aumentado em algum lugar importante, sei lá, Secretaria de Transporte, né, que ele está dando 1 bi a mais, Secretaria de Educação que ele está dando 2,7 bi a mais. Agora, governador, para quem mais precisa, para quem está na ponta, o senhor não vai dar nada. Vamos lá, eu queria pegar uma outra secretaria aqui de desenvolvimento, vamos pegar da Fazenda. Bom, da Fazenda ele tirou tudo, porque deu tudo para o Mauro Ricardo. Mas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Regional, que é uma secretaria importante, que é do Vinholinho, aumentou 207 milhões. Na Secretaria de Habitação, aumentou 178 milhões. Eu não estou entendendo onde é que estão os pobres nesse discurso. Será que é para enganar os deputados que votaram? Só pode, né? Para dizer que, olha, o governador está preocupado, né? É impressionante como esse governador está preocupado. Vamos continuar, porque eu tenho pouco tempo, depois quero ver se ainda volto. A economia que ele vai fazer, mantendo as 4, é de 398 milhões do orçamento, 27% do total das 10. São 4 mil, quase 5 mil funcionários. Ele está mantendo 1.681. Agora, o pior, né? Quando a gente vai olhar o que sobrou de orçamento para a FURP, ele tirou 16 milhões, quase 17 milhões. Ele tirou do Oncocentro 262 mil. Ele tirou do fundo do Instituto do ITESP 1.811.000. Ele tirou do Instituto de Medicina do IMESC 3.550.000. Governador, que Twitter é esse? Enganar quem? Pior, a FAPESP vai perder 454 milhões da DRE, da desvinculação de receita do Estado, 454 milhões a menos.
Eu vou dizer uma coisa aqui, deputado Gilmaci, meu tempo está se esgotando. Eu fui presenteado com uma Bíblia. O senhor sabe que eu sou católico e leitor da Bíblia. E a Bíblia que eu ganhei é uma Bíblia comentada, o senhor deve conhecer bem. E eu resolvi destacar aqui um trecho dela, que eu acho que é importante. É a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que o senhor conhece. Quando a mim já fui oferecido em aspersão e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé, e agora já está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas para todos que tiveram esperado com amor a sua aparição. Eu queria fazer aqui uma comparação. Aqui muitos estão combatendo o bom combate. E não desistiram, vão continuar combatendo. Porque nós temos ainda um outro debate na noite de hoje, às 19 horas, que é o destacamento no roteiro que foi aprovado, que são as emendas que o governo se comprometeu para ganhar voto da deputada Janaína, para ganhar voto de outros deputados, para aprovar esse projeto que é pernicioso para o Estado, porque atinge deficientes no IPVA, porque não tira a cesta básica do ICMS, nem tira remédio. Tem gente falando que vai tirar, não vai, não é verdade, não está escrito no texto. O texto vale o que está escrito. Se o governador tem intenção como essa de que vai proteger os pobres e desvalidos, queria dizer que é uma mentira deslavada o que o governador escreve nesse caso do Twitter. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Castelo Branco. Bom, lista suplementar do dia 14 de outubro de 2020. Vamos só finalizar o assunto há pouco iniciado. Quais foram as razões do senhor governador ter vetado o projeto de lei 317? Tem três opções, deputado nobre coronel Meca. Opção número 1, falta de boa assessoria jurídica. Opção número 2, má-fé do governador ou incompetência. E opção número 3, retaliação à minha pessoa, medida punitiva, vingativa, considerando que eu votei e eternamente votarei contra o projeto de lei 529. De qualquer maneira, isso aqui demonstra claramente que ele mistura as coisas. Uma coisa é o famigerado pacote da maldade 529, né? Outra coisa é você destinar recursos que já existem para bloquear celular de bandido criminoso, líder de facção criminosa, de narcoterrorista internacional, o que ele não permitiu. Está aqui, ó. População de São Paulo, o governador não quer bloquear celular de criminoso. Muito bem. Agora vamos voltar, nos 3 minutos que me faltam, ao projeto de lei 529. Senhores deputados, a minha equipe, muito competente, fez um levantamento minucioso de todos os 89 imóveis que o governador quer se desfazer. São 89 imóveis diretos, fora, senhores deputados, aqueles que ele vai pegar da extinção das empresas, que são milionários. Mas apenas para nos atermos a esta lista, deputado Gianazzi, Paulo Fiorilo, deputado Meca, está aqui um levantamento de todos os imóveis. Dá um total de 7.020.685,62 metros quadrados. 7 milhões de metros quadrados. Aí, aprofundando a pesquisa, a gente foi nos cartórios de registro de imóveis, né? Ver se a escritura bate com o tamanho da terra. Pasme o senhor, não bate. Tem escritura aqui a menos. Ou seja, ele está vendendo uma terra maior por uma escritura menor. Continuando a pesquisa, a gente encontra escritura igual. Encontra terra com o mesmo tamanho e com o mesmo nome em cidades diferentes. Ou seja, um monte de coisa esquisita que merece, no mínimo, ser avaliada por nós. Como, por exemplo,
né, nós temos aqui 2 propriedades em cidades diferentes, uma em Campinas e outra aqui na cidade de Lucélia, né, entre uma série de outras irregularidades. Isso aqui, segundo uma avaliação muito superficial, é um patrimônio de mais de R$1 trilhão. Aqui a conta fecha, né? No resto, não fecha. Então, está aqui mais uma suspeita de irregularidade deste governo, mais uma ação que merece ser investigada e que faz parte do pacote das maldades, com requintes de crueldade, que é o cavalo de Troia, né? Muito bem montado pelo Mauro Ricardo da Costa, também conhecido como Maurinho Malvadeza, que é contratado toda vez que você quer punir a população, fazendo com que ela pague o preço da incompetência da gestão do Estado de São Paulo. Vale lembrar, nesse minuto que me resta, que existem muitas outras formas. Ontem, bem colocado, nós tivemos a derrota de uma batalha, mas esta batalha que nós perdemos por 1 voto não será esquecida. E nós aprendemos grandes lições que serão levadas para as batalhas seguintes. Eu tenho absoluta certeza que essa guerra nós venceremos, Coronel Meca. O ano que vem nos aguarda, nós estamos aprendendo a combater o bom combate, né? Este lado que fez oposição ao governo sai fortalecido, sai coerente, sai transparente, sai responsável e sai acreditando ainda mais na causa pela qual lutamos. Desejamos sucesso à população de São Paulo e vamos rezar para que hoje à noite haja um milagre e nós consigamos derrubar esse projeto 529. Eu acredito em milagres. Somos todos um só e juntos somos mais fortes. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, de volta a esta tribuna, eu quero me associar ao que disse o deputado Paulo Fiorillo em relação ao Twitter do governador Dória. Isso é um absurdo total, né? Quando ele fala que ele defendeu a saúde fiscal, ele não, os deputados aqui votaram no 529 porque estavam defendendo a saúde fiscal do Estado. Nada mais mentiroso e falso do que isso, porque se o Dória estivesse preocupado com a saúde fiscal do Estado e também a Assembleia Legislativa, sobretudo, haveria um esforço enorme para a cobrança da dívida ativa. E ontem eu mostrei aqui os números de as dívidas de algumas empresas que devem bilhões para a dívida ativa do Estado. Várias empresas, senhor presidente, que estão aqui relacionadas, empresas de telefonia, empresas do ramo frigorífico, todas elas grandes devedoras da dívida pública, como, por exemplo, que a Telefônica deve 3 bilhões e 400 milhões de reais, deputado Castelo Branco. Olha só, por que o Dória não cria as condições para cobrar essa dívida ativa, que não cabe nem recurso mais para a Telefônica? Por que o governo não cria as condições para cobrar esses 340 bilhões de dívida ativa do Estado de São Paulo, das grandes empresas que não pagam, que dão calote no Estado? Aqui a Sadia deve 1 bilhão e 600 milhões de reais, mas não, o Dória não vai atacar as empresas, não vai cobrar a dívida ativa, ele vai desmontar o estado de bem-estar social, como, por exemplo, uma empresa importante, uma empresa pública histórica no Estado de São Paulo, como a CDHU, responsável pela construção de casas populares. É a CDHU que garante o mínimo de dignidade para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. É a única possibilidade de uma pessoa ter acesso à sua casa própria. CDHU é a maior empresa de habitação popular da América Latina, empresa pública. Simplesmente, com a aprovação do 529,
a habitação, o acesso à habitação popular, esse acesso será totalmente abandonado pelo governo do Estado. Alguém acha que o mercado vai atender a essa demanda? Jamais, o mercado tem outros interesses. Então, essa população pobre, que ele diz aqui, olha, assegurar o atendimento aos pobres e desvalidos. Ele ataca os pobres e desvalidos, e mesmo com a aprovação, mesmo com destaques que provavelmente serão aprovados, é lógico, senhor presidente, mesmo assim, já houve esvaziamento no orçamento. O deputado Paulo Ferreira mostrou didaticamente aqui que para o orçamento de 2021, o governo já reduziu o orçamento do Oncocentro, da FURP, do ITESP. Então, na verdade, ele está aqui passando, senhor presidente, um passa-moleque na Assembleia Legislativa, enganando a população. Além do mais, o projeto, mesmo com os destaques, mantém, por exemplo, os ataques ao Instituto Florestal, ao Instituto Botânica, ao Zoológico, ao Instituto Geológico. Ou seja, por exemplo, o Instituto Florestal tem uma função importante na preservação da Mata Atlântica e do Cerrado do nosso Estado. Ou seja, essas instituições, esses institutos que eu citei, eles serão atacados e, com isso, o governo Dória estará atacando o meio ambiente, sem contar as concessões, as privatizações, as vendas de equipamentos públicos, de terrenos públicos, que nós fizemos uma conta aqui, senhor presidente, através de um dado apresentado pelo professor da USP, o professor César Minto, dizendo que, no mínimo, nós vamos ter a privatização, a venda de o equivalente a 1.000 campos de futebol. 1.000 campos de futebol. Então, é uma depredação total do patrimônio público do Estado de São Paulo. Mas, sobretudo, ainda continua essa depredação, esse extermínio do estado de bem-estar social, continua atacando a população mais pobre, o meio ambiente, haverá aumento de impostos, as pessoas com deficiências serão duramente atacadas, as carteiras previdenciárias dos aposentados, dos cartorários, a Defensoria Pública será afetada. Então, senhor presidente, o que houve, no máximo, e o que haverá uma redução de danos, mas o projeto, ele continua sendo perverso, nefasto e criminoso, esse PL 529. Não vejo mérito nenhum em um deputado se orgulhar de ter aprovado o PL 529. O deputado que votou nesse projeto a favor tem que se envergonhar, porque ele votou contra os seus próprios eleitores e contra a população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Com a palavra, o deputado Paulo Lula Fiorillo. Bom, senhor presidente, vou continuar aqui, então, o debate sobre o 529, deputado Castelo Branco, que fez um trabalho, assim, excepcional com o tal do cavalo de Dória. Mas eu queria aqui, então, só para registro, deputado, o que diz o orçamento de 2020 para 2021 nas secretarias importantes, aquelas que cuidam dos desvalidos, que o governador está preocupado. Secretaria de Saúde perde 820 milhões. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a secretaria mais importante nesse momento pós-pandemia, perde 1,2 bilhão. Secretaria de Segurança Pública, essa aqui, deputado Castelo, pena que os deputados ligados à segurança pública não estão aqui, mas estão nos ouvindo. Perde 2,6 bilhões. Sabe quanto perde o bombeiro para custeio? Eles tinham 60, vão ter 48. O bombeiro, que o governador deve estar muito preocupado. Depois, Secretaria de Desenvolvimento Social, 41 milhões. Secretaria da Justiça e Cidadania, 368 milhões. Infraestrutura e Meio Ambiente, 378 milhões. Transportes Metropolitanos perde 1,5 bilhão.
Esse é o orçamento do governo que está preocupado com os pobres e desvalidos que os deputados aqui votaram no 529 para resolver um problema de déficit. E qual o valor? De 10, de 8, sabe quanto ele disse que vai arrecadar com o projeto aprovado? Quanto ele vai conseguir? 7 bi. Essa conta, eu vou dizer uma coisa para o senhor, deputado, é conta feita no papel de pão, a lápis para pagar. E a gente aqui, tem gente aqui que acredita, tem gente que está batendo palma, porque conseguiu tirar o ITCMD, conseguiu tirar as universidades, conseguiu tirar o fundo da polícia, conseguiu tirar 4 institutos. Eu já disse aqui, os 4 institutos têm um impacto pequeno, devia tirar os 10, se é para valer. Eu até perguntei para o senhor, deputado, tem um dos itens aqui que é uma questão da aeronáutica, da aviação. Sei lá se tem sentido ou não, podia tirar agora os outros, CDHU, MTU, são instituições importantes. Hoje eu estive no DR, vou contar aqui porque é importante. 2 funcionários, omitirei os nomes, 40 anos de serviço público. Diz que o último concurso foi feito na década de 80 do século passado. Sabe o que vai acontecer com o DR? Por si só, vai ser extinto. Porque se não contrata, se não faz concurso, não tem mais gente. E aí, sabe o que ele vai fazer? Transferir possivelmente a atribuição DR para algum outro órgão. E o DR tem uma importância fulcral na questão das licitações, dos contratos. Mas esse é o governo. Bom, mas vamos continuar aqui, porque eu gosto de falar de números. O senhor já percebeu, né? Se a gente olhar o projeto de lei orçamentário enviado para 2001, o espaço fiscal que cresce nominalmente no orçamento de 2021 em relação a 2020, sabe para onde está indo, deputado? Para custeio de aposentadoria dos civis e militares. 2,7 bilhões. Sabe aquela reforma da Previdência que eles aprovaram aqui, a todo custo, pressionando, que era para resolver? Não resolveram, não resolveu. Eles estão tirando o dinheiro dos trabalhadores para não resolver um problema que eles não conseguiram equacionar. Essa é a capacidade do PSDB. Vamos continuar. Transferência para os municípios, 2,5 bi. Pagamento principal da dívida, 1,9 bi. Juros sobre a dívida, 1,3. Crescerão, em menor média, também as despesas com serviços terceirizados, como consultorias em geral e serviços de TI, na sua maioria, são serviços terceirizados. Enquanto isso, vai diminuir o orçamento para custeio de pessoal civil e militar, subvenções sociais, dinheiro destinado a equipamentos terceirizados com saúde. Com saúde não, com as santas casas, que é gravíssimo, que é com saúde. Auxílio a pesquisadores, serviços de utilidade pública, como conta de água, de luz, de gás, serviços de limpeza e vigilância. Esse é o orçamento que o governador disse que vai ajudar os pobres e desvalidos. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo, mas delicadíssimo. A pós-pandemia será gravíssima. E, enquanto isso, a gente tem que ouvir discursos de deputados defendendo a aprovação do 529. Eu acho que aqui, ontem e hoje, nós vamos ter uma marca indelével para sempre nessa Assembleia. Primeiro porque nós conseguimos, senhor presidente, só para eu concluir, nós conseguimos, ao longo desses um mês, evitar que o governo aprovasse o projeto da forma como ele queria, na pressão, sem discussão. Aliás, tentou discutir na Comissão de Constituição e Justiça no final do prazo, não conseguiu quórum. Para quê? Colocar um relator especial. O relator especial fez um parecer sem ler as emendas, para poder tentar aprovar aqui no plenário. E aqui se arrastou até ontem. Por quê? Porque não conseguiu maioria. Sabe como é que ele conseguiu maioria, deputado Castelo Branco? Cedendo espaço para deputados nas emendas, mudando, tirando 4 instituições, como se isso fosse resolver o problema. Então, eu quero aqui terminar o meu discurso dizendo que nós temos uma responsabilidade muito grande. O Estado continua sendo destruído pela visão do governador Dória, pela política do governador. E como disse o senhor, trouxe o Mauro Ricardo. Só para o senhor ter uma ideia, o senhor sabe quanto vai ser o orçamento da pasta do secretário Mauro Ricardo? Vai ser de
42 bilhões 347 milhões 725.401 reais. Eu vou terminar. E sabe quanto perdeu a pasta do secretário de Fazenda? Perdeu 39 bilhões 960 milhões. Bom, queria agradecer, senhor presidente, desculpa me alongar, e agradecer o presente que recebi da Bíblia Sagrada. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E não foi do senhor. Não foi, realmente não foi, mas teria o maior prazer também presenteá-lo. Neste momento, senhores deputados, vamos, não havendo mais aqui escrito no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Convidando para fazer uso da palavra o deputado Tamar Borges, deputado Castelo Branco. Grande expediente do dia 14 de outubro de 2020, quarta-feira, 15 horas e 25 minutos. O deputado Castelo Branco fará agora um discurso que há muito estava para fazer. Quando assumiu o mandato desta casa, no dia 15 de março de 2019, percebi uma grave polaridade ideológica que reinava nesta Casa de Leis e que, por motivos naturais, impediam a sua produção legislativa. Quis a providência divina que o projeto de lei 529 mostrasse a todos os deputados dessa casa que nós precisamos nos unir e produzir, principalmente contra um Estado e um governo que é autoritário, egoísta, se acha que pode e que despreza e que não considera essa Casa Legislativa. Assim sendo, cerca de 40 a 43 deputados, ideologicamente díspares, com visões de mundo diferentes, passaram a se unir para ir contra um projeto de lei nefasto. Isto foi uma grande aprendizagem para nós, porque nos trouxe a possibilidade de construir pontes em vez de cavar buracos, de construir relacionamentos, de buscar pontos de contato e semelhança entre os aparentemente diferentes, para que possamos construir algo maior. Eu realmente acredito que essa experiência aqui, na Assembleia Legislativa de São Paulo, será um dia levada em maior escala para o Brasil, naquelas pessoas de bem que querem fazer o bem. O projeto de lei 529, caso aprovado hoje à noite, será um desastre com consequências imprevisíveis. Será a abertura da caixa de Pandora, que a gente sabe como começa e não sabe como acaba. Fazendo uma analogia com o grande navio Titanic, que afundou no dia 16 de abril de 1912, nas águas geladas do Atlântico Norte, vai ser um naufrágio legal do estado de São Paulo, onde não havia bote para todo mundo, e vai se procurar salvar o que se pode desse desastre. Cabe salientar que a defesa contra o 529 foi feita por vários partidos, patriotas, parte do PSL, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Novo, parte do PSB e alguns outros dissidentes de outros partidos que se uniram, como a deputada Edna Macedo do Republicanos, entre outros. Ou seja, houve uma união de pessoas pelo bem, pelo bom, pelo belo e pelo verdadeiro. E essa experiência, com certeza, será levada para este ano ainda, nas batalhas que havemos de travar, mas principalmente nos próximos 2 anos de trabalho legislativo. Profetizo aqui nessa tarde que nós, que conseguimos construir essas pontes, que as mantenhamos firmes, que acreditemos mais nos ideais que nos unem do que nas poucas diferenças que nos separam, que acreditemos muito mais na visão de um futuro glorioso para o nosso país, do que nas medidas medíocres da legislação que escraviza o povo, que acreditemos muito mais
na união do que na separação, que acreditemos muito mais na verdade do que na mentira, que acreditemos muito mais nos destinos, repito, gloriosos para os quais o Brasil nasceu. E eu falo isso inspirado numa palestra que acabei de assistir, de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe regente imperial da Casa Brasileira, no Hospital Militar de Área de São Paulo, do Exército Brasileiro, onde ele ressaltou a história de Portugal e Brasil, e do Brasil como pátria do Avatara, do Brasil como nação do Evangelho, do Brasil como celeiro do mundo, do Brasil como berço de uma nova civilização para a humanidade, do Brasil que vai congregar todas as raças, todas as maneiras de pensamento, todas as ideologias, todas as visões de mundo, toda a harmonia de todos os povos, em prol da construção de um mundo muito melhor. Era essa a visão também do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Teosófica e da Sociedade Brasileira de Eubiose, maçom, filósofo, médico, educador, que há mais de 100 anos vislumbrava este futuro glorioso para o país. Nós somente poderemos construir esse futuro se nos unirmos em prol de uma pauta honesta para o povo brasileiro, se nos unirmos em torno da verdade, se nos unirmos em torno dos ideais mais puros que nos inspiram e iluminam e nos fortalecem a combater o bom combate. O bem há sempre de vencer, porque o mal, por si só, se destrói. A esperança da colheita reside na semente, realização através do caráter e da cultura. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado delegado Olim, deputado Alex Madureira, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Rodrigo Gambale, deputada Carla Morando, deputada doutora Damares Moura, deputado Coronel Nishikawa, deputado Adalberto Freitas, deputado Reinaldo Augusto, deputado Sebastião Santos, deputado Carlos César, deputado Coronel Telhada, deputado Caio França, deputado Douglas Garcia, deputado Gil Diniz, deputado Major Meca, deputado Valéria Bolsonaro, deputado Ed Thomas, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Edmir Chedi, deputado Sargento Nery, deputado Dirceu Dalben, deputada Marta Costa, deputado Maurici. Deputado Roberto Moraes, deputado Conte Lopes, deputada Janaína Pascoal. Senhoras deputadas, senhores deputados, não há mais oradores inscritos, então, havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de levantar os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 19 horas, está levantada a sessão.